Conflito, a briga. Prevenir é melhor do que remediar. A Natália vai estar aqui nos apoiando. Então, qualquer dúvida ou contribuição, vocês podem escrever lá no chat ou podem abrir o microfone e falar, tá? Perguntas, contribuições são sempre bem-vindas, né? Para a gente poder fazer aqui um encontro bem dinâmico. E quanto mais participação, maior a riqueza do nosso encontro. Isso, Bia, você está aqui de novo com a gente, Bia, que legal. Então, hoje eu gostaria, para a gente começar, que a gente fizesse um exercício para favorecer a nossa presença, né? Ver se você está numa posição confortável aí, que garanta a sua presença por algum tempo. Se quiser, se sentir à vontade, feche um pouquinho os olhos, faz aí umas 2, 3 respirações, conectando com a sua respiração, sentindo o ar entrando pelas suas narinas, deixa os lábios entreabertos, deixa o ar sair devagar. E vai percebendo o seu corpo no espaço que você está nesse momento. Percebe suas pernas, suas costas, seus braços. Perceba a temperatura do ar que toca a sua pele nesse momento. E volta a sua atenção para o interior do seu corpo. Como é que está a sua garganta? Seu peito? Seu estômago? Sua barriga? Percebe como está todo o seu corpo nesse momento? Que sensações estão presentes no seu corpo depois de um dia de trabalho ou não, um dia que você viveu, que nesse momento você para fazer mais uma atividade. Como é que está seu corpo? Percebe o que estiver presente e abre espaço para reconhecer o que estiver presente. Sem querer se livrar, julgar, interpretar nada, só aceitar, abrir espaço para aceitar o que estiver presente no seu corpo nesse momento. Vê se você consegue identificar os sentimentos. Só identifica. Sem querer justificar, sem querer dar sentido, só tome consciência e abre espaço. Permita que a vida se manifeste dentro de você. Cada sentimento, seja ele doloroso ou prazeroso, é a vida tentando nos comunicar sobre o que precisamos ou o que queremos e não estamos tendo nesse momento. Devagar, o seu tempo. Vá voltando aqui para o nosso espaço. Alguém gostaria de compartilhar? O que percebeu? Como é que está se sentindo? Como é que está chegando, né?
que está vivo aí dentro? O que você encontrou de vida aí dentro de você, nesse momento? Você pode falar ou escrever, fique à vontade. Eu sinto vontade de aprender novos conhecimentos. Uhum. Uma curiosidade, motivação. Curiosidade e necessidade também. Uhum. Sim. Por aqui eu percebi tranquilidade e motivação, ânimo. Aqui também, estou animada, mas estou cansada, que já foi uma Uhum. segunda-feira mais difícil. Sim. Às vezes, só da gente tomar consciência e abrir espaço no nosso corpo para a gente sentir, o sentimento já flui, né? Como a água de um rio. Quando a gente tira um obstáculo, ela flui e segue o seu destino, né? Então, só da gente perceber e dar espaço para o cansaço, às vezes vem uma sensação de alívio, de descanso. Né? Uhum. Mais alguém gostaria de falar? Bom, eu quero agora convidar quem está com a câmera aberta, eu vou convidar para fechar a câmera e eu vou fazer algumas perguntas. E se a sua resposta for sim, você vai abrir a sua câmera, tá? Se for não, você vai permanecer com a câmera fechada, certo? Você tem conflitos? Você enfrenta conflitos no seu dia a dia? Se for sim, liga a câmera. Oh, que legal! A Thelma e Isadora, a Aline e Lana. Não tem conflito! Ilana, tenho demais. Ah, bom, a Isadora não está conseguindo abrir a câmera. Ilana também não pode abrir. Ah, bacana, legal. Aham. Pensei que vocês não tinham conflito. Aí eu falei, nossa, que delícia! E será que é delícia? A próxima pergunta. Vamos desligar a câmera. A próxima pergunta. Se for sim, você vai abrir a câmera. Se for não, você permanece câmera fechada. Você gostaria que seus conflitos deixassem de existir? Ou de vê-los de forma mais serena? Aprender a olhar e ver os conflitos de forma mais serena? Acho que é um desejo, né? De todos nós, né? Aprender como que eu lido com meus conflitos, né? Como que lido com conflitos sem que eles se tornem brigas, né? Desconexão. Então, nós vamos ver isso, como é que a gente faz para que a gente possa lidar melhor com os nossos conflitos. Porque os conflitos, na nossa cultura, muitas vezes, ou de uma forma geral, a gente aprende a ter medo de conflitos. A gente não quer ter conflitos. Por quê? O que será que a gente não quer ter conflito? Ou que a gente foge dos conflitos? O que será, hein, gente? Ninguém tem uma ideia? Por que que a gente não gosta de conflito, mas a gente não consegue evitá-los, né? Por mais que a gente queira. Volta e meia, o que está acontecendo nos nossos relacionamentos? A gente está vivendo, né? Como se a gente estivesse num cabo de guerra, né? Imagina uma corda, então cada um na ponta de uma corda e a gente estica a corda, a gente vive com a corda esticada, né? A corda esticada é aquele jogo que eu ganhe para que eu esteja certo, eu tenho que provar que o outro está errado. Né? Então, olha só, a gente vive no cabo de guerra muitas vezes nos nossos relacionamentos, ou às vezes com a gente mesmo. Como é que a gente se relaciona? Como é que a gente resolve os nossos conflitos internos? Porque a gente sabe
que muitas vezes a gente está em conflito com a gente mesma. A gente quer uma coisa, mas ao mesmo tempo a gente quer outra. Então a gente não sabe como resolver os conflitos. E aí a gente começa a brigar com a gente mesmo, né? Então, olha só. O que acontece? O que é um conflito, né? Quais são as causas dos nossos conflitos? Os conflitos, eles são inerentes à vida, só que nós não gostamos de conflito porque a gente faz os nossos conflitos virar a cabo de guerra, né? A gente não sabe, a gente não aprendeu, então a gente aprendeu a ter medo de conflito, porque o conflito, muitas vezes ou frequentemente, eles caminham, eles escalam, eles vão escalando até virar desconexão e a gente entrar numa situação que a gente não consegue mais controlar, né? Nos controlar. Ou a gente se cala e engole o conflito, engole para não brigar, a gente engole e a gente fica mal com a gente mesmo e começa a julgar o outro, né? Ou então a gente continua no conflito expressando e aí o conflito vira briga. Então, olha, normalmente o conflito surge quando há interesses divergentes, né? Eu quero uma coisa, então assim, às vezes a gente quer a mesma coisa, a gente quer descansar, mas o meu desejo, minha estratégia para eu descansar é assistir Netflix. Mas do outro que está comigo, é ir ao cinema ou é passear no shopping. Ixi, nós temos a mesma necessidade de descanso, mas a gente diverge nas estratégias, né? Então, muitas vezes, essa é uma causa dos conflitos. Outra causa é a incompatibilidade, né? Eu sou de um jeito, você é de outro jeito completamente diferente. Eu sou mais extrovertida, espontânea, e o outro é mais tímido, mais calado. E aí a gente entra num cabo de guerra querendo mudar, cada um mudar o outro, né? Para que o outro não me cause desconforto, não me cause sentimentos doloridos, né? Pontos de vista também. Você pensa de um jeito e eu penso de outro. Eu penso de um jeito que se identifica mais com o que é rotulado de direita, e o outro pensa de uma forma que é identificada mais com o rótulo de esquerda. Então, nós pensamos, temos pontos de vista diferentes. E, às vezes, né, tem uma figura, né, que é o 9, se a gente colocar o 9, dependendo do ponto de vista, eu vejo 9, mas dependendo do ponto de vista do outro, ele vai ver o 6. Então, nós temos pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto. E o que acontece? A gente não consegue escutar o outro, isso vai desencadear um conflito, e muitas vezes isso vai virar desconexão e briga, né? Então, essas são as causas, personalidades diferentes. E um outro fator que é preponderante, que é o nosso ego, né? O ego é aquilo que a gente quer, a nossa vontade, né? Minha vontade tem que prevalecer. Eu preciso ser atendida naquilo que eu quero. Então, ninguém quer ceder. Cada um deseja ter razão para o seu próprio ponto de vista. E aí não sobra espaço, né, para a gente escutar e para a gente negociar e muitas vezes nem compreender o ponto de vista do outro. A gente já parte para o conflito, né, para a briga. Então, olha só. E por que é tão difícil para a gente conter um conflito? Por que a gente não consegue conter um conflito? Porque o conflito ele tem uma natureza processual, né? Tem um começo, tem um meio, tem um fim. Então, ele vai encadeando uma fase na outra. Por isso que é tão difícil a gente conter, porque a gente não tem consciência dessas fases, né? E um conflito, ele evolui sozinho e rapidamente. Nós vamos ver por quê, né? E ele se autoalimenta. Como é que o conflito se autoalimenta? Porque quando nós começamos a esticar a corda,
Quando eu puxo para o meu lado, eu ativo a reatividade do outro. O outro reage. Quando ele reage para puxar a ponta da corda para o seu lado, ele me puxa, ele me causa outra reação emocional. Então, ele vai se retroalimentando, a gente vai alimentando o conflito. Um alimenta os sentimentos e as reações do outro e vice-versa. E, de repente, explode o conflito. E nós não estamos preparados, nós não aprendemos a lidar com os conflitos. E tem um outro ponto fundamental que faz a gente ter dificuldade de conter um conflito, é a questão do ego, né? Quando eu coloco aí, né? As pessoas são doentes, entre aspas, nós somos doentes do nosso ego, nós temos muitas vezes um ego imaturo, que nos leva para o orgulho, para o medo de perder, né? Se a gente perder entre aspas, né? É como se fosse uma desvalorização, a gente perde nosso valor, é como se a gente fosse perder o nosso valor, admitir que eu estou errada, né? Na verdade é admitir que o outro pode ter razão, ou abrir um espaçozinho para poder enxergar que, será que o outro tem razão? Razão dentro do seu ponto de vista. Então, nós acabamos nos viciando em conflito, né? A gente adora muitas vezes gritar com o outro, brigar com o outro. E gritar, extravasa o nosso estresse, causa um pseudo-conforto, né? A gente alivia, só que isso contribui para a violência no mundo, né? Contribui para a violência no mundo e contribui com a violência contra, né, com a gente mesmo. Então, a gente acaba viciando em conflitos, em brigar. Muitas vezes a gente vai construindo a relação e criando esse vício de conflito, que nós vamos criando um núcleo duro dentro do nosso relacionamento, que impede muitas vezes que a gente saia do conflito. Então, isso vira um vício. E nós vemos isso acontecer muito em relacionamentos, né, conjugais. Então, olha só, esse aqui é um gráfico que mostra como que acontece o processo dentro de um conflito. E aqui nós vamos falar da energia, né? Como é que vai acontecendo a energia dentro da gente, nos impede de parar o conflito. Então, veja só, o que acontece. Aqui no 1 é quando começa, eu vejo que tem, às vezes eu não vejo, aqui é onde vai existir um diferente ponto de vista, uma forma diferente de cada um agir, e aí se estabelece e desencadeia um conflito. E chega um lugar, aqui no nível 3, que existe um limiar, é onde eu posso perceber que começou um conflito. E como é que eu percebo isso? Eu percebo isso me vendo em conexão com o meu corpo, para ver onde é que eu comecei a reagir, onde é que começou a divergência, né? Onde eu tive um sinal interno de que, opa, aqui eu estou começando a reagir. E se eu, nesse limiar de percepção, eu passar por cima dele e não fizer uma intervenção, e o que é a intervenção aqui? A intervenção é eu vou intervir no conflito e eu vou voltar, retornar para o equilíbrio interno e para o equilíbrio na relação com o outro. Como é que a gente pode fazer essa intervenção? A gente só pode fazer essa intervenção quando a gente consegue estar presente com o nosso corpo, perceber que tem um limiar aqui, eu estou vendo que está desencadeando dentro de mim uma reatividade. Então, nesse momento, eu posso intervir. E como é que eu posso intervir? Tomando consciência dos meus sentimentos. Aqui, nesse lugar de intervenção, entra uma contribuição grandiosa da comunicação não violenta, que é aqui onde eu posso exercer a presença para me oferecer autoempatia. O que é autoempatia?
eu vou falar aqui, né, superficialmente, lá no curso de comunicação não violenta, que nós vamos ter no dia 27, 28 e 29, a gente trabalha isso profundamente aqui no curso presencial, que a gente faz simulações, a gente faz treinamento, para a gente ter uma clareza de como é que eu me ofereço a autoempatia. A autoempatia é eu olhar para mim, para o meu corpo, para o meu interior e saber, tomar consciência. O que eu estou sentindo nesse momento? E provavelmente eu vou estar sentindo raiva. Por quê? Porque aqui, no limiar da percepção, quando o conflito iniciou, nós automaticamente já começamos a julgar o outro, julgar de forma moral, pensar, não é assim, ele está errado, né? Aí a gente começa a rotular o outro, e isso vai alimentando a nossa raiva, porque nós vimos na aula passada como é que a nossa raiva ela é alimentada pelos nossos julgamentos moralizantes. Então, se eu estou julgando, e aqui é onde eu vou acender, ver que eu estou vendo aqui uma percepção, tá começando a surgir raiva, eu estou julgando essa pessoa. E na autoempatia eu vou tomar consciência que eu estou com raiva. O que mais além de raiva eu estou sentindo? Eu estou chateada? Eu estou decepcionada? Eu estou contrariada? Aí eu vou intervir. Intervir é eu parar de entrar na briga, né? Vou sair do conflito e vou tomar consciência, autoempatia. E a outra habilidade que pode nos ajudar a intervir e cessar o conflito é a empatia com o outro. É a gente aprender a olhar que por trás da reatividade do outro tem um sentimento e tem necessidades que ele está tentando que sejam atendidas. E muitas vezes, na maioria das vezes, aqui nossas necessidades são muito próximas. Aqui eu posso perceber que a minha necessidade de escuta, de acolhimento, de validação não está sendo atendida, não estão sendo atendidas. Da mesma forma que essas mesmas necessidades podem também não estar sendo atendidas do outro lado. Pronto. Se eu não percebo e não intervenho aqui, e a intervenção aqui eu estou dizendo que é consciência, vai passar para o próximo passo do conflito, que é um limiar de não retorno. Então, aqui, dos 5 para frente, nós já vamos ser arrebatados pelo conflito. Eu não vou conseguir mais sair dele, até que ele vai explodir lá em cima, né? No 7 aí é onde explode a briga, que vai gerar violência, que vai gerar maus tratos, né? Que vai gerar xingamentos. Então, esse é um processo da energia do conflito. E a forma da gente intervir é com a consciência. Às vezes, uma escolha consciente de eu vou me calar para que eu possa fazer o meu processo de autoempatia e não entrar na confusão do outro. Natália, tem alguma pergunta aí? Não, Gente, como ainda é que... não. Uhum. Eu estava lembrando do curso mesmo, quando você deu, e assim, a gente se identificando tanto com o Chacal e julgando tanto, para só depois a gente entender, né, parar e fazer mesmo essa autorreflexão e pensar no que a gente precisa e também ter empatia com o próximo e ver o que o outro precisa para, às vezes, resolver um conflito que era simples e que a gente vai ficando tão sobrecarregado ali e pensando eu tô certo e fulano pensando que também tá certo e a gente não consegue resolver nada nessa fúria, né, nessa raiva. Isso, a gente só vai escalando, né, e alimentando a energia do conflito. Então, quando a Natália fala, né, do chacal, o chacal é uma metáfora que o Marshall Rosenberg, que é o psicólogo que pesquisou e estruturou a comunicação não violenta, ele usava essa metáfora para ajudar as pessoas que faziam curso com ele a compreender que a linguagem, essa linguagem que nós aprendemos a usar, né, que é a linguagem do julgamento,
da inferência, da crítica, da coação do outro, que a gente quer obrigar o outro a pensar como a gente, a concordar com a gente. Então, essa linguagem que gera desconexão e violência, o Marshall usava essa metáfora para ilustrar, né? Que ele chama de linguagem do chacal. Né? E a linguagem, que é essa linguagem que a CNV nos propõe, é a linguagem que ele chama linguagem da girafa, que é outra metáfora que ele usava, né, para ilustrar a proposta que a comunicação não violenta nos traz. Né? Então, veja só. Vamos lá. Agora eu quero mostrar para vocês como é o processo. Deixa eu só ver aqui. Não, é isso. Vamos ver, então. Eu tenho uma necessidade. Vamos supor que a minha necessidade seja de apoio, de colaboração. Eu preciso de apoio, eu preciso de ajuda para fazer algo. Vamos imaginar aqui. Eu preciso de ajuda, de colaboração para manter a minha casa organizada. E eu desejo, para atender a minha necessidade, eu desejo que os meus filhos me ajudem. Aí, de repente, o meu filho está com necessidade, minha filha, né, está com necessidade de descanso, e o desejo dela é dormir. Ótimo. Quando isso acontece, vai me causar uma decepção. O meu desejo, ou a estratégia que eu usei para atender minha necessidade, não vai ser possível. Então, eu vou ter uma decepção. Decepção é aquilo que eu vejo que não é possível. Isso me dá tristeza, mas eu reconheço a minha tristeza e eu dou conta de lidar com isso e buscar outra estratégia, desejar que outra coisa aconteça para que a minha necessidade seja atendida. Pronto. O conflito aqui, ele não vai escalar. Ele existe, mas ele não vai escalar. Mas, olha, eu posso usar outra estratégia, meu desejo ser realizado e eu vou ficar satisfeita. Ou, se o meu desejo de que minha filha me ajude, ele for contemplado, eu vou ficar satisfeita, pronto, não escalo o conflito. Mas se a negativa dela me gerar frustração, aí a frustração, eu não abro mão, eu não dou conta de abrir mão. Então, eu vou querer obrigar o outro a atender o meu desejo, de que seja ela a estratégia para atender minha necessidade de colaboração, de limpeza, de organização. E como ela não concorda, porque ela está cuidando das coisas dela, eu vou começar a fazer julgamentos moralizantes sobre ela. Eu vou começar a fazer inferências sobre o comportamento dela. Então, eu posso pensar, nossa, mas ela é egoísta, mas é preguiçosa. Essa casa aqui é uma bagunça e ela não quer me ajudar. Meu Deus, o que eu faço? Né? E aí, olha, eu dou vazão para os meus julgamentos, a minha frustração vai virar raiva, vai virar cólera. E aí eu começo a agredir o outro, a xingar o outro, a verbalizar. Muitas vezes a gente faz isso, e isso vai gerar violência. Então, olha, esse é o processo interno. E como é que eu, mesmo frustrada, eu posso aqui interromper o conflito? É tomando consciência. Olha, eu aqui julgando, querendo coagir o outro a fazer o que eu quero. E isso me leva para longe do diálogo e de dar clareza e de ter clareza sobre o ponto de vista, sobre quais necessidades aquela outra pessoa está tentando atender. Então, nesse momento, a gente vai esticar a corda, né? A gente vai entrar no cabo de guerra. Vocês já viram isso acontecer? Já, até comigo mesmo. Isso. E aí, quem mais? Quem mais que vê isso acontecer aí? Me conta. Estou achando vocês muito caladinhos. Para mim, então, é importante a participação, para eu ficar mais animada.
Eu também, Cida, já aconteceu comigo várias vezes. Quando vê, já foi, a gente não tem mais controle do que a gente sente e não consegue mais parar. E no final, o interessante é que não resolveu nada. Surgiu o conflito e não resolveu nada, né? Isso, é. A gente entra no jogo de ganha-perde, né? Que é, eu preciso ganhar o jogo, e o outro, para isso, o outro tem que perder. Só que no final, ninguém ganha, todos nós perdemos. Então, a proposta da comunicação não violenta é que a gente treine essas habilidades que eu estou falando aqui, porque às vezes a gente pensa, mas falar é fácil. Sim, só que, como o conflito é um processo, a aprendizagem para lidar com o conflito também é um processo. E a gente precisa aprender primeiro essa habilidade de autoconexão, de desenvolver consciência sobre nossos sentimentos e nossas necessidades, né? E começar a treinar, a aprender a viver de acordo com os princípios que a comunicação não violenta nos propõe, nos traz, né? Que é uma nova linguagem, uma nova forma de pensar e de agir, que a gente aprende no curso, mas que a gente precisa continuar treinando para que esse processo se instale, né? E a gente promova o treinamento de novas habilidades, porque essas habilidades que nós temos, elas nos ajudam? Sim, nos ajudam, nós estamos vivos, nós estamos aqui. Mas, por outro lado, são essas mesmas estratégias, as causas dos conflitos que desencadeiam em guerra, né? Guerras são conflitos coletivos. E tudo começa aqui, ó, nas necessidades que não são escutadas e não são consideradas, e não há diálogo. Então, caminha para a cólera, para a violência, né? Então, toda violência, olha, toda violência é uma expressão trágica de necessidades não atendidas. É onde é o resultado da gente ter se desconectado da nossa própria humanidade, da humanidade do outro. E ter, mesmo com uma boa intenção, transformado o outro num objeto e tirado dele a sua humanidade, ou de nos desconectar com a nossa humanidade e nos tornarmos coisas, né? Coisas que você tira do lugar e põe no outro, que você troca quando você se cansa dela, né? Então, esse modelo de comunicação, ele nos coisifica, né? Então, olha, qualquer pessoa pode se sentir agredida por qualquer coisa. Uma palavra, um gesto, um olhar, uma ausência de saudações, certo? A decepção, quando algo como isso acontece, é uma reação de aceitação e tristeza, mas eu aceito, eu compreendo. Eu fico triste, mas eu compreendo. E a frustração é uma reação de recusa, eu não aceito que o outro faça isso comigo. É normal e é necessária, né? Somente os loucos, os criminosos e as crianças não aceitam a frustração, mas ela se acumula perigosamente e contribui para escalar o conflito. Então, olha, o nó da questão, né? O nó do conflito, é quando a gente não consegue deixar para lá, ficar, sentir, reconhecer e nos decepcionar, mas eu deixo para lá. Ou não, eu me frustro e não deixo para lá, eu quero ter razão. Aí o conflito vai escalar, né? Então, olha, a origem da frustração. A frustração é aquilo que contraria os nossos desejos. Eu quero que seja assim, e se não for assim, eu não aceito. Então, isso vai desencadear. O que desencadeia? Olha, vou pegar um exemplo aqui. Alguém passa e não me cumprimenta. Eu olho, vejo aquilo e eu começo a julgar o outro. Quando eu faço isso, isso vai me gerar uma frustração. Quando isso acontece, isso me gera frustração. Eu começo a julgar o outro e aí eu vou sentir raiva do outro, né? Então, isso
o que desencadeia é um acontecimento externo, mas ninguém tem o direito de fazer isso comigo. Quando eu penso isso é um pressuposto interno meu, é uma crença minha, é uma dor minha, e isso é inconsciente. Então, olha só, nós entramos na nossa onipotência infantil. O que é isso? É quando o nosso ego é enorme, né? Tudo que me frustra, me contraria, eu viro bicho, eu não aceito, eu vou ficar com raiva do outro, vou querer obrigar o outro a fazer aquilo que não me contraria. Então, a gente tem uma ilusão, uma onipotência infantil, de que tudo nos é devido. O mundo e os outros estão ao nosso serviço, tem que fazer tudo o que a gente quer, na hora que a gente quer e do jeito que a gente quer, né? Então, isso a gente chama de onipotência infantil. E de onde que vem essa onipotência, né? Vem da nossa dificuldade de aceitar, né, que nós não somos mais o reizinho, né? O reizinho que a gente foi um dia dentro da barriga da nossa mãe, né? 9 meses que a gente não precisou fazer esforço nenhum. E, de repente, a gente nasce e a gente descobre que a gente precisa sofrer, né, para sobreviver. Então, quando a criança nasce, ela é obrigada a respirar, né? E isso gera dor. Então, nós aprendemos a chorar para que nossas necessidades sejam atendidas, mas depois nós tivemos que aprender a falar. E muitas vezes, quando eu falo, eu não sou escutada. E quando eu vou crescendo, eu preciso entender que eu não sou mais o reizinho, e muitas vezes isso é muito difícil para nós. Por quê? Porque nós também não aprendemos a lidar com as nossas dores. Né? Nosso processo de desenvolvimento, muitas vezes, na nossa cultura, é um processo que desrespeita nosso modo de ser, os nossos sentimentos, então a gente aprende a não sentir. Né? Então, quando a gente sente uma frustração, uma tristeza, uma decepção, a gente quer se livrar do outro. Na verdade, nós não queremos nos livrar do outro, a gente quer se livrar da nossa dor, da nossa frustração, da nossa tristeza. E os nossos sentimentos têm a ver com nossas necessidades, não tem a ver com o outro. O outro, ele só está escolhendo atender às necessidades dele, mesmo que seja de forma, sem ter clareza e consciência disso. E a mesma coisa somos nós, né? Então, nós responsabilizamos o outro pelo que a gente sente e a gente responsabiliza o outro, né? O tempo todo. Quem é o culpado? Quem é o culpado por eu estar me sentindo assim? É você que não atendeu a minha necessidade, que não fez do jeito que eu queria, que eu acho que é certo fazer. E isso exclui a possibilidade de eu escutar o outro e de compreender o lado do outro. Faz sentido para vocês? Faz. Faz? Sentido. Então, interessante, né, Cida, que quando a gente fala de conflito, a gente imagina que seja algo assim grandioso, assim, né? Mas na verdade ele surge de qualquer situação, né? Igual você citou gestos, às vezes o cumprimento que a pessoa não dá, ou que a gente imagina que a pessoa viu a gente e não falou nada. Às vezes a pessoa nem viu e já começa a surgir um conflito, um monte de coisa que na verdade não vai sair, não tem nada de resolução no final. sim, sim. E nós no nosso trabalho, né, onde muitas vezes essa comunicação violenta ela está presente, né? Muitas vezes a gente tem lideranças que não aprenderam, que também foram educados nessa mesma cultura e que não têm autocontrole sobre suas próprias emoções, né? Então, quem está no papel de liderança ou numa posição hierarquicamente, né, que tem uma responsabilidade de educar ou de formar uma equipe, se não tem essas habilidades de autoconexão, de autoempatia, de lidar com as próprias emoções, muitas vezes passa a ser o pivô dos conflitos. Né? A gente tem pesquisas que mostram, tem a pesquisa do Instituto Gallup, que mostra que mais de 70% das pessoas que pedem demissão de uma empresa
estão pedindo demissão é do líder, é da relação com os colegas de trabalho, né? Então, maior causa de desengajamento nas empresas é a questão da comunicação, de cada um tá brigando pelo seu próprio ego, e nós não desenvolvemos essa habilidade de escutar a nós mesmos e nos expressarmos a partir da nossa verdade, e também não aprendemos a escutar verdadeiramente, de forma empática, o outro. Né? Então, os grandes conflitos nascem lá no pequenininho, né? Que é onde eu não consegui ter consciência sobre meus sentimentos e minhas necessidades e não consegui me expressar de forma autêntica, assertiva e verdadeira. Né? Onde é que eu abri mão, para não criar conflito, eu vou ser boazinha. Então, eu não crio conflito com o outro, mas eu crio um grande conflito comigo, que eu começo a não gostar de mim. E, em algum momento, essa frustração e essa insatisfação, ela vai sair e vai gerar um conflito. Então, a gente... Faz sentido, Cálida. Então, olha, para mim, né, na minha experiência, dos meus estudos, na minha caminhada, eu vejo o quanto que o nosso déficit de habilidade de comunicação, ele é o pano de fundo, ele é a base do adoecimento mental. Porque quando eu não sei me comunicar comigo e, consequentemente, eu não sei me comunicar com o outro, minhas necessidades não vão ser atendidas. Eu vou continuar lá, né, com o meu ego imaturo, lá na minha criança ainda, desejando que os outros adivinhem o que eu quero, o que eu preciso. E quando o outro não adivinha o que eu quero e não faz o que eu quero, eu vou me irritar profundamente, né? Eu vou me frustrar profundamente e vou sentir muita raiva, e aí o conflito vai escalar para uma briga, para uma desconexão. Né? Então, daí a importância, né? E para mim, a comunicação não violenta, ela trouxe para mim muita clareza para compreender e para continuar, né, nesse processo de aprendizagem. De aprendizagem primeiro sobre mim mesma, né? Sobre o meu mundo interno. Porque quando muitas vezes a gente reage hoje diante da frustração de necessidades que são historicamente não atendidas, desde a minha infância. Muitas vezes, lá na minha infância, não é que meus pais não me deram, não é que os adultos que cuidaram de mim não me deram, mas deram não da forma que eu queria, ou tentaram cuidar de mim, mas não houve aquilo que a criança precisa, que é a escuta verdadeira, que é a empatia pelo que eu sou e pelo que eu sinto naquele momento, né? Então, isso vai gerando uma frustração. E aí eu guardo isso. Então, hoje, na minha vida adulta, quando algo estimula isso em mim, eu vou reagir prontamente, né? Eu vou reagir com raiva, eu não vou conseguir me controlar, e imediatamente a gente já desconecta e já escala, né? O conflito já pula lá para aquele limiar, agora não tem mais controle, já perdi o controle e já virou uma briga séria, né? E desconexão. Então, o que a gente vê muito, e principalmente entre casais, é esse vício. Ninguém escuta ninguém e a reatividade está à flor da pele, basta o outro respirar para eu já estar me criticando, né? Tá me depreciando,
não está me valorizando, não está me reconhecendo, né? E aí a gente entra na raiva e escala o conflito lá para a explosão, muitas vezes, né? Claro, minha gente. Sim. Perguntas? Dúvidas? Vamos lá, quero que vocês criem um conflito aí comigo agora. Ou tá todo mundo pensando igualzinho a mim e concordando comigo? Eu acho que as coisas fazem bastante sentido, mas pelo menos para mim, na minha experiência. Oi. Bia, só um momentinho. Eu tenho a impressão que eu não tô. É a Adriane que está aqui, que está só o nome do telefone e seu microfone está fechado. Ela está falando. Abre seu microfone, Adriane. Oi, tá vendo? Sim, sim. Então, o que eu falei foi que, como você mesmo fala aí, ter a consciência é uma coisa, né? Do conflito, a dificuldade é levar na prática, né? Para levar para a emoção e a prática. Porque parece Sim. que é só depois que tudo que acontece é que vai tomando a consciência do que está sendo feito, que foi causado, e aí a sensação é de que já passou da hora de você verbalizar, falar, né? Sim. Deixou ali passar do tempo e aí vai guardando, né? Sim, isso é importante, Adriana, que você traz. Veja só, no processo, né? No processo de desenvolvimento de habilidades, é importante que quando acontece, que nós vamos demorar a sair do automático. Às vezes a gente vai sair do automático em algumas situações, em outras não. Mas quando a gente não sai e entra no conflito e faz ele escalar, não está tudo perdido. É uma situação que a gente pode voltar lá no início do conflito e fazer esse processo de autoconexão e autoempatia, né? Olha, onde foi que desencadeou em mim, né? Qual foi a dor? Qual foi a minha dor que me motivou a entrar nesse conflito, a brigar? Por que eu estava brigando? Qual necessidade minha que não foi atendida quando, né, me gerou o quê? Frustração, tristeza e raiva. Ah, tinha raiva? Se tinha raiva, então tinha julgamento. Quais os julgamentos que ficaram passando pela minha cabeça sobre aquilo que o outro falou ou fez? Então, mesmo quando acontece, é uma situação na qual a gente pode olhar e o Marshall, né, Rosenberg, ele conta, né, que a gente precisa fazer um diário, né? O diário é depois, a hora que a gente tiver tempo, de noite, no fim do dia, eu ter aquele horário para olhar e ver em que momento que eu causei dor em mim ou causei dor no outro. Se eu causei dor no outro, qual foi a dor em mim que me ativou para que eu agisse reativamente e causasse dor em mim, porque eu agi contra aquilo que é meu propósito, e também causar dor no outro. Então, esse Fazer é um processo autoanálise, de né? autoconexão e autoempatia, que a gente chama na CNV. Né? Eu Mas é parar como e você está colocando aí. Aí a gente acaba não fazendo isso para não entrar na dor, né?
Isso. Só que quando a gente não entra na dor verdadeira, a gente continua causando muito mais dor na gente mesmo, porque a gente continua reagindo, né, automaticamente naquela mesma dor, né? A gente perpetua a dor, né? Então, é tudo um processo, mas o principal, ou mais importante, é a gente definir, colocar como propósito, né? Qual é meu propósito? Meu propósito é não entrar em conflito. Ah, mas eu vou perder? Olha meu ego aqui gritando e dizendo para mim, não perde, não perde, porque se você perder, você vai perder seu valor. Nossa, olha aqui. É por isso? É porque eu não consigo abrir mão do meu ego, de poder olhar para a minha humanidade, ver que tá tudo bem, eu não vou perder nada. Eu vou perder se eu entrar nessa briga, eu já estou perdendo. Então, não é que eu vou abrir mão, vou desistir, não. Eu vou me fortalecer com a consciência sobre meus sentimentos e minhas necessidades, para que eu possa me expressar de outro lugar, que é um lugar de poder real, né? Que é aquele lugar onde eu estou me expressando de forma autêntica e honrando as minhas necessidades, a minha verdade, a minha clareza e o meu cuidado. Bia, você ia falar? Não, eu ia dizer que eu acho que faz bastante sentido para mim, mas na minha experiência de vida é muito difícil eu falar, eu conseguir entender o que eu estou sentindo quando isso está acontecendo e conseguir me posicionar. E eu acho que como eu sinto muita raiva, eu tenho muito medo de sair muito atravessado, então eu quase nunca falo as coisas que realmente faço um monte de piada, mas as coisas que realmente me incomodam, eu dificilmente falo. E eu acho que é difícil lidar também com todos esses atravessamentos que a gente tem na vida, né? Tem que chegar nessa consciência e conseguir ter clareza com tudo que acontece no dia a dia da gente, para mim é muito difícil, assim. Sim. Bia, e você me traz a lembrança, né, de algo muito importante. Uma coisa que esse modelo de linguagem que nós aprendemos nos leva ao isolamento, à culpabilização. Se a culpa não é do outro, então ela tem que ser minha. E aí a gente vai para um lugar de nos responsabilizarmos, ou de nos culparmos, né? Nem de responsabilizar, de nos culparmos por sentir, nos culparmos por sentir raiva, nos culparmos por não dar conta de ter consciência e manejar nossos sentimentos. Então, a gente começa a despejar a nossa raiva. Primeiro, a gente despeja no outro, mas depois a gente volta contra a gente mesmo. Eu começo a despejar em mim, né? Porque eu não dou conta, porque isso é difícil, porque E existe uma outra coisa que é importante. A gente não vive isolada, a gente vive em contextos. E aí existe uma responsabilidade que é coletiva. Então, a CNV, o primeiro benefício que ela nos dá é da gente aprender a cuidar da gente mesmo. Mas não é para eu anestesiar minhas dores, porque eu não vou conseguir viver nesse mundo sem sentir dor, nesse mundo louco, né? Nesse mundo cheio de conflitos e de guerras. As coisas vão nos ativar o tempo todo, mas eu vou poder acolher meus sentimentos, aprender a me respeitar, a maternar meus sentimentos. E poder ter um pouco de discernimento e de maturidade para poder também entender a dor do outro. Só que há uma proposta da comunicação não violenta que a gente, com essa nova linguagem, a gente seja um multiplicador para transformar a sociedade, para transformar a forma como a sociedade funciona. Por quê? Porque a linguagem da nossa cultura ela é violenta.
ela é extremamente violenta o tempo todo. Então, para mim, a CNV foi primeiro esse lugar de aprender a me acolher, a me validar, a maternar minhas dores, a saber que as minhas dores, elas têm razão de existir, elas são genuínas, elas são vozes de Deus dentro de mim, me comunicando sobre coisas valiosas que eu preciso muito, que eu prezo muito e que eu não estou tendo. E como agir de forma que favoreça que as minhas necessidades sejam atendidas? Então, acho que a primeira coisa é a gente poder despertar que quem precisa ser a principal estratégia para atender as minhas necessidades sou eu. Porque eu vou escolher quais necessidades usar para atender as minhas necessidades. E se você, Bia, se eu escolho você como um objeto de desejo, de que você satisfaça as minhas necessidades, mas você não pode, você não quer, você não tem energia, você não tem disposição para atender as minhas necessidades, cabe a mim a responsabilidade de lidar com a minha decepção, lidar com a minha frustração, lidar com a minha dor e poder escolher. Agora, quem sabe, eu vou ver se a Natália pode ser estratégia para atender a minha necessidade. E se a Natália também não puder, e minha necessidade for de escuta, de acolhimento, de validação, então deixa eu. Agora eu tenho recursos para atender as minhas necessidades de autoempatia, de escuta, de validação. Só que é um processo. E a CNV é um caminho, né? E um curso introdutório de CNV é o primeiro passo. Primeiro passo. Não é o primeiro, porque com certeza vocês já deram muitos passos, mas é mais um passo grandioso que pode ajudar muito. Natália, você levantou sua mãozinha? Levantei, é porque tem algumas dúvidas aqui no chat. Ah, ótimo. Adoro dúvidas. A Isadora perguntou como eu amenizo ou soluciono a onipotência infantil. Ah, como? Consciência. Como é que eu estou aprendendo? Às vezes, quando a gente aprende... Então, a primeira coisa para a gente tomar consciência é ativar o nosso eu observador. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de, em um conflito que escala e que vai até, né, até onde você dá conta de ir, lá no fundo, tem uma má fé, muitas vezes. Eu estou vendo que eu estou alimentando o conflito, eu estou vendo que ele não vai dar em nada, mas ao mesmo tempo eu estou vendo que ele está me dando um prazer tão grande de ganhar, de tentar provar que eu estou certa. Aí eu estou vendo, olha aqui o meu ego, né? Meu ego infantil aqui, querendo obrigar o outro a fazer o que eu... a fazer meus desejos, né? Atender meus desejos. Então, o primeiro passo é a autoobservação, é a gente aprender a ativar nosso eu observador, né? E ter humildade, né? Enxergar onde é que está meu orgulho, onde é que está meu medo, porque nós aprendemos a ter medo de mostrar a nossa vulnerabilidade. Às vezes, o que a gente mais quer é colo, é carinho, é aconchego, é só um colinho macio. Mas a gente tenta conseguir isso brigando com o outro. Dizendo, você não me dá atenção, você não faz nada para mim.
Aí o outro reage, nunca seu colo vai para longe, vai distanciar, né? Porque para gente chegar para o outro e dizer, caramba, ai, eu tô tão precisando tanto de colo hoje, de aconchego. Hoje eu só queria um abraço, aliás, eu só queria, né, que você segurasse a minha mão um pouquinho. Ai, veio o medo, né, o orgulho, o medo de que, ai, vou fraquejar e vai tomar conta de mim, né? Ou o medo de que, e se o outro não me atender? Aí o meu medo me permanece, né? Me deixa paralisada lá naquele lugar, né? De esperar e exigir que o outro me dê aquilo que eu nem permito que ele me dê, muitas vezes. Porque a forma que a gente fala é distorcida, né? É uma forma que não conecta. Tem mais pergunta, Natália? Não sei se eu respondi. Foi você, Isadora, que perguntou? Foi a Isadora que tinha perguntado. Uhum. Ela falou que respondeu sim. Ah, legal. Aí a Ilana também mandou uma dúvida que era como agir diferente em situações de conflito. Uhum. A primeira coisa é o propósito. O propósito é todas as vezes que eu perceber que eu estou com raiva, que eu estou escalando o conflito, eu vou parar, respirar, tomar consciência da minha raiva, porque o meu propósito é a paz. O meu propósito é conexão. Eu não quero desconexão, porque escalar conflito gera desconexão, gera briga, gera violência, gera morte, gera bomba, né, na cabeça do outro. Às vezes eu não jogo bomba, mas não joga a bomba, mas os meus julgamentos internos aqui são tão ferozes que a gente deseja que o outro morra, né? Muitas vezes, ou que o pneu do carro dele fure ali na esquina, né? Ou às vezes a gente assiste filmes, né? E quando o bandido é morto, a gente vibra de alegria, né? Então, assim, vibra de prazer, né? Porque houve uma vingança. Ali naquele prazer está também embutido e projetado o nosso desejo de vingança, né? O nosso desejo de vencer o outro que a gente está julgando como o mal, né? Que precisa ser extirpado, que precisa ser, né? Então a gente meio que exorciza, né? Nossa raiva, nossa dor da injustiça, nossa dor, né? Da desconexão, porque a gente tem a ilusão infantil de que se eu eliminar meu inimigo, meu sofrimento vai acabar. Mas quando a gente elimina o inimigo, a gente cria outros na nossa cabeça, né? A gente vai ver no curso como é que é isso, né? Como eu crio meus inimigos. Como é que a gente cria inimigos o tempo todo? E às vezes nosso inimigo né? Sou eu mesmo, em determinados momentos, nós somos nossos maiores inimigos. Quando a gente começa a se autocriticar, auto-julgar, a exigir demais, a cobrar demais. Quando a gente faz isso com o outro, se a gente tem liberdade para fazer isso com o outro, a gente faz isso com a gente com muito mais força. E quanto maior a raiva, quanto maior a briga, mais necessidades não atendidas está escondido por trás. Né? Toda violência é a manifestação trágica de necessidades não atendidas, de ambas as partes. Mais alguma pergunta, Natália? Aí? Não, por enquanto não. Não? Tá bom. Então, minha gente,
Quero contar para vocês, então, que no próximo dia 27 a gente começa uma nova turma do curso de Comunicação Não Violenta, que acontece no final de semana, né? Sexta, sábado e domingo. É um intensivo, mas quem já fez o curso sabe que a gente nem vê o tempo passar, né? É um curso bem dinâmico, vivencial e muito bacana. A gente termina o curso assim com o coração nutrido, né? Então, quem está né, quem tá participando aqui, hoje é o último dia de inscrição com desconto especial, tá? Para quem quiser fazer, é só preencher a ficha de inscrição hoje, tá? E aí tem esse desconto especial. Tem um desconto especial lá para vocês, tá? Eu quero mostrar para vocês, para a gente encerrar, eu quero mostrar aqui só para vocês terem clareza aqui do que eu estou falando. Quando eu falo de necessidades que estão escondidas por trás dos conflitos e das brigas. Então, veja só. Se você escuta alguém, né? Você está lá no seu trabalho, ou você está lá na sua casa, tentando estudar, ou tentando dormir, e tem alguém fazendo barulho, conversando, aí você chega lá para a pessoa e fala assim, nossa, mas você é muito barulhenta. Como é que o outro vai reagir? Se ela, né, tem o ego bem inflado, ela vai dizer, barulhenta nada, você que é uma chata. Certo? Ah, mas aí, eu tô lá, agora eu vou... Essa aqui é a nossa linguagem que a gente conhece. Agora, eu tenho o propósito de cuidar da paz, da harmonia, da conexão. E eu sei que para isso eu preciso ter consciência sobre meus sentimentos e minhas necessidades. Então, eu estou lá, eu escuto a pessoa fazer barulho. Aí eu vou me conectar primeiro com meus sentimentos. Nossa, esse barulho está me deixando incomodada, está me gerando desconforto, eu estou ficando irritada, estou com raiva. Por que eu estou com raiva? Ah, porque eu estou aqui julgando, pensando que essa pessoa, nossa, ela não me respeita, ela não me escuta, ela nunca faz o que eu peço. Ah, mas a raiva que eu estou sentindo vem dos meus julgamentos. Escondido por trás da minha raiva tem incômodo, desconforto. Por que que eu tenho? Porque o outro está fazendo barulho? Não, porque minhas necessidades de silêncio, de sossego, não estão sendo atendidas. Ah, então eu posso falar sobre isso com o outro. Quem sabe ele vai me escutar, né? Então, olha, por trás dessa frase, você é desastrada. E essa frase tem um conflito aí, por quê? Porque eu estou precisando de cuidado, de previsibilidade, e o outro está precisando de descanso, de tempo. Pronto, estabeleceu-se o conflito. Aí eu julgo o outro e falo, ele é desastrada. O conflito escala. Ai, está escalando o conflito, eu estou com vontade de ir lá e brigar com essa pessoa. Opa, peraí, deixa eu olhar aqui para mim. Nossa, quando a pessoa derrubou o negócio lá, né? Eu fiquei assustada, fiquei com medo, né? O medo de ter acontecido alguma coisa grave, estou aqui me sentindo insegura. Nossa, como o cuidado, o zelo, a previsibilidade para mim é importante. Ah, eu posso ir lá e dizer para a pessoa, né? Ao invés de eu dizer, você é uma desastrada, eu vou dizer, né? Nossa, quando isso aí caiu, eu me assustei bastante, eu fiquei com medo de que você tivesse machucado, né? Ah, e agora eu estou vendo que você quebrou algo que para mim é muito valioso, né? Como o zelo, o cuidado para mim é importante. Então, eu estou falando a minha verdade, que está distorcida e escondida atrás das frases de julgamento, de críticas, que escala os conflitos, certo? Então, existe um conflito. O conflito é interesses diferentes,
necessidades que às vezes são as mesmas, mas eu estou escolhendo estratégias diferentes de atender as minhas necessidades. E aí, ao invés de eu falar das necessidades, eu falo criticando, julgando, exigindo, querendo coagir o outro a fazer aquilo que não vai me causar dor. Por quê? Porque é aquilo que vai atender as minhas necessidades. Só que o mundo e as pessoas não estão ao nosso serviço e à nossa disposição. E nem nós também estamos a serviço do outro. Mas nós precisamos contar com cuidado, com gentileza, com empatia para o outro, que o que me impede de estar à sua disposição? São meus sentimentos e minhas necessidades. Eu vou dizer sim para elas, e para dizer sim para as minhas necessidades, eu vou precisar dizer não para as suas. Sinto muito. Você vai ter que escolher outra estratégia. Bom, mas durante o curso a gente treina isso bastante. Bastante no tempo, no limite de tempo que a gente tem, né? Mas a gente tenta que seja o máximo para que vocês saiam com uma noção, né, de como continuar nesse processo de aprender a viver comunicação não violenta. Certo? Certo. Então, essa aula de hoje foi baseada num livrinho da editora Vozes, que é Cadernos de Exercícios para a Gestão de Conflitos. Eu vou... ela é da Patrícia Haas e foi traduzida pelo Francisco Moras. Eu vou colocar lá na legenda do vídeo, que eu vou colocar lá no YouTube, vou mandar para vocês, tá? A referência do conteúdo, né? Além da CNV, que é do Marshall Rosenberg, também desse caderno de gestão de conflitos, tá bom? Beleza. Beleza? Podemos encerrar, então? Outra coisa, eu vou colocar lá no grupo, já coloquei, né, a divulgação do curso, se vocês tiverem interesse, está aberta as inscrições, se vocês tiverem também com quem compartilhar, também é um apoio importante para a gente, tá certo? Então, se vocês não tiverem mais perguntas, um bom descanso e muita gratidão pela presença de vocês. Obrigada, Obrigada, Cida. Cida. Aula ótima. Obrigada. Obrigada. Boa noite, boa semana, Tia.